Direitos do trabalhador. Na história do Brasil, muitos grupos sociais contribuíram para que o país fosse o que é atualmente. Inicialmente, os indígenas trabalhavam para os portugueses. O pau-brasil é muito conhecido porque sua exploração foi a primeira atividade econômica exercida pelos portugueses na América Portuguesa durante o século XVI. A árvore ganhou importância para os portugueses por conta da sua madeira, que poderia ser utilizada na construção de inúmeros objetos, como móveis e caixas, mas principalmente porque a resina da madeira era utilizada para produzir corante utilizado para tingir tecidos. O trabalho de extração do pau-brasil era feito com mão de obra indígena, obtida a partir da prática do escambo, ou seja, da troca de mercadorias e bugigangas europeias pelo trabalho pesado. Os índios encarregavam-se de derrubar as madeiras, cortá-las em toras, transportá-las para as feitorias e acomodá-las. Em troca, recebiam objetos como miçangas, tecidos, vestimentas diversas, canivetes, facas e outros utensílios desse gênero. Algum tempo depois, os africanos foram obrigados a trabalhar como escravos. Os africanos foram retirados de sua terra nativa e enviados para milhares de quilômetros de distância para uma terra desconhecida, com idioma, cultura e religião totalmente diferentes, e foram forçados a abandonar a sua cultura e abraçar a de seus captores. Os africanos foram trazidos ao Brasil por meio do tráfico negreiro. Os escravos africanos foram utilizados em diferentes tipos de trabalho ao longo da história colonial e imperial do Brasil. Utilizou-se escravos em trabalhos domésticos, urbanos, mas principalmente na lavoura para o cultivo da cana-de-açúcar, lavouras de café e nas minas nas regiões mineradoras. A chegada dos imigrantes. Com a pressão inglesa para a libertação dos escravos, que culminou no fim do tráfico negreiro em 1850 e na abolição da escravatura em 1888, houve uma intensificação da imigração para o Brasil, já que era necessário substituir a mão de obra escrava por assalariada barata, mas que tivesse domínio das técnicas de produção agrícolas e manufatureiras da Europa. Assim, grandes levas de imigrantes entraram no Brasil durante 1850 e 1934 e tiveram grande influência no desenvolvimento econômico e social do país nesse período. O que significa a palavra salário? O trabalho antigamente era pago em proteção, abrigo ou em mercadoria. Esta mercadoria, por sua vez, era o sal.
Salário deriva do latim salarium, que significa pagamento de sal ou pelo sal. O termo vem do antigo Império Romano, pelo fato de que o sal valia com o seu peso em ouro, pois ele era antigamente uma das poucas maneiras para preservar a carne. Hoje em dia, salário é uma remuneração recebida por serviços prestados. Remuneração que corresponde ao que foi estabelecido como pagamento no contrato de trabalho ordenado. Leis em benefício do trabalhador. Era comum uma pessoa cumprir uma jornada de trabalho de até 12 horas por dia, não ter férias, receber a quantia que o patrão achava justa, entre outras situações exploratórias. Em 1934, o governo do presidente Getúlio Vargas tornou a carteira de trabalho obrigatória para fins de consolidação dos direitos trabalhistas. A carteira de trabalho é um direito de todo cidadão brasileiro e funciona como uma identificação e um histórico dos vínculos empregatícios ao longo da vida de um trabalhador. A carteira de trabalho é fundamental não apenas para o trabalhador, mas também para quem o contrata. Somente a partir da Constituição de 1934, os trabalhadores brasileiros passaram a ter alguns direitos assegurados, como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas diárias, repouso semanal, férias remuneradas, assistência médica, carteira de trabalho assinada e, desde então, algumas leis foram alteradas, mas boa parte permanece da mesma forma.